senhores, convosco, the Oscar Academy winner, Mr. Luís Felipe Pasteleiro Borges! Não, não é para mim. Se fosse para mim, estaria a sentir-me como a mulher de Vale Azevedo no dia em que ele saiu da prisão, prestes a levar para casa um valioso homem careca. Não, este Oscar é para Fernando Gomes. Fernando Gomes, ex-presidente da Câmara Municipal do Porto, revelou-se esta semana surpreendido com a sua nomeação para a administração da Galp. E não ficámos todos. Eu julgo que chegará o dia em que, quando os boys forem premiados com jobs, a coisa acontecerá numa cerimónia estilo Oscars da Academia. E nos nomeados para a administração da Galp, o vencedor é... Fernando Gomes! Obrigado. Sempre sonhei com este momento. Queria agradecer, em primeiro lugar, aos meus colegas de partido, sem os quais isto não teria sido possível, e depois também aos meus antigos colegas de governo que ajudaram a tornar esta realidade num sonho. Muito obrigado. Vale a pena estar na política. I'm the king of the world! Esta semana, o Grupo Espírito Santo publicou numa data de jornais um anúncio de 2 páginas inteiras a propósito do caso dos sobreiros. Dos sobreiros abatidos. Ou seja, acompanhem-me neste raciocínio. O Grupo Espírito Santo, para dizer que não teve nada a ver com o abate de 2.600 sobreiros, publicou um comunicado de milhares de páginas em milhares de jornais sobre esse processo. Ou seja, nós não abatemos 2.600 sobreiros, abatemos 5.000 carvalhos para publicar este desmentido. Curioso. Também é notícia, claro, o referendo sobre o Tratado da Constituição Europeia em França, que resultou num rotundo não, quando Pacheco Pereira soube da notícia, pegou no seu cascola e foi imediatamente festejar para o Marquês. Referendo, 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 glorioso referendo, glorioso referendo. Em França, ainda em França, os franceses tomaram-lhe o gosto e já estão a planear um referendo para a próxima semana. Desta vez é sobre o banho e, infelizmente, parece que o não vai ganhar outra vez. Numa notícia relacionada com Pacheco Pereira no Marquês, a PSP, com o auxílio de uma grua, conseguiu retirar os 2 últimos benfiquistas que ainda estavam agarrados à nuca do Marquês de Pombal. Um deles, nome fictício, o Barbas, estava lá preso, estava lá agarrado, desde os festejos do último título encarnado em 94. O Marquês pensava que era caspa, mas não. Era o Barbas. Assunto resolvido. Figo está de regresso à Seleção Nacional. Aliás, ele diz que está de corpo e alma. Está tão contente que, tal como fazia no Europeu, cada vez que era substituído, foi para o balneário rezar. Aliás, foi rezar como agradecimento por este regresso completamente altruísta e desinteressado à Seleção Nacional. E nós aqui na Revolta orgulhamos-nos de apresentar em exclusivo a oração de Luís Figo. Ave Maria, cheia de Galp. O BPN seja convosco. Abençoada sois vós entre as Coca-Colas e abençoado o fruto do vosso ventre, Nike. Em Espanha corre o rumor de que o clube Vila Real está disposto a pagar 1.600.000 contos pelos sportinguistas Ricardo e Beto. Isto só vem demonstrar mais uma vez que, de facto, o futebol português não tem nenhuma visibilidade no estrangeiro. Ainda se fosse o Dinamo de Moscovo, podia dizer que era lavagem de dinheiro, mas não. São mesmo espanhóis. A FIFA, a Federação Internacional de Futebol, reconheceu finalmente que foram os chineses e não os ingleses a inventar o futebol há 2.000 anos atrás. Isto provocou uma onda de alegria na China, inclusivamente um popular chinês disse para as câmaras de televisão, eufórico, que agora até vamos ser campeões do mundo em 2010. A China. Mas faz sentido, para quem esperou 2.000 anos, o que são mais meia dúzia. É isto que se chama paciência de chinês. Uou!
Bem, Tiago Monteiro, piloto português na Fórmula 1, tornou-se o primeiro estreante na Fórmula 1 a concluir as primeiras 7 corridas da temporada. Bem, está quase, o 7º grande prémio foi no domingo passado e faltam apenas 2 voltas ao circuito para Tiago Monteiro acabar. O tráfico de mercadorias ilegais continua, entretanto, a preocupar as autoridades portuguesas. Esta semana, no aeroporto de Lisboa, foi detida uma arara acusada de traficar um casal de cidadãos brasileiros. E aí, tudo jóia? Não, cara, metade é cocaína. E por falar em drogas, foi notícia também, devem estar recordados disto, que a PJ prendeu a semana passada um traficante de droga de 78 anos. O homem era tão velho, mas tão velho que quando começou a trabalhar como dealer anfetaminas ainda se escrevia com PH. Por falar em coisas nojentas, o New York Times publicou uma fotografia de Saddam Hussein em cuecas e isto provocou uma onda de indignação nos Estados Unidos. Meus amigos, isto só prova como os norte-americanos são ingênuos e puritanos. Em Portugal, um Saddam de cuecas não teria feito diferença nenhuma, teria passado despercebido. Nós estamos mais do que habituados a ditadores em roupa interior, bom, pelo menos uma vez por ano no Carnaval da Madeira. Também nos Estados Unidos foi finalmente revelada a identidade do Garganta Funda, a famosa fonte anónima do FBI que levou à admissão do presidente Richard Nixon no escândalo Watergate. Garganta Funda, agora já sabemos quem ele é. José Castelo Branco... Não é ele. José Castelo Branco, numa notícia relacionada com esta, disse: tudo bem, garganta até pode ser funda, mas o que importa é o tamanho das amígdalas. E por falar em figuras do nosso jet set, cuja fama, como se sabe, estende-se daqui até Badajoz, gostaria de terminar com uma palavra de carinho e apreço para com o Cláudio Ramos, já há algum tempo desaparecido. Eu, ao contrário da maioria dos comediantes, tenho verdadeira simpatia por Cláudio Ramos e pela sua esposa. Aliás, acho que se trata do único casal no mundo em que à noite ele é que tem as dores de cabeça. E foram estes os destaques da nossa semana. Agora, a quarta revolta dos pastéis de nata, vai passar diretamente ao tema. E qual é a pergunta que vamos discutir esta semana? Essa pergunta é: para os portugueses, o automóvel é mesmo a extensão da sua virilidade? Vamos ver. Faça sol, o importante é acelerar. O condutor português é mundialmente conhecido por ter o pé pesado e ser destemido até ao limite. Estas características peculiares têm despertado a atenção do mundo civilizado. Portugal lidera as tabelas de acidentes de viação e somos peritos em transformar carros em latas para a sucata. É verdade que as estradas não ajudam, mas o importante é ter nas mãos uma bomba cheia de cavalagem, ou mesmo uma chaleira. Desde que ande, há que puxar por ela e ser ousado. Na realidade, as bombas são cada vez mais comuns do que as chaleiras. O parque automóvel português renova-se a bom ritmo e o volume de vendas de topos de gama é bastante aceitável. A crise económica não é para aqui chamada. Quando tudo mais falta, resta o status de conduzir uma boa máquina. Esta mistura explosiva entre testosterona e o automóvel está ainda por explicar. O facto é que as mulheres representam um papel modesto na sinistralidade. São eles o terror do asfalto. Será a potência do carro proporcional à do condutor? Ou o problema reside antes na mentalidade do super-herói ao volante? Qual a relação direta entre a pressão no acelerador e a autoestima masculina? Bem, deixando-nos de rodeios, a pergunta que se impõe: para os portugueses, o automóvel é a extensão da sua virilidade?
Para os portugueses, o automóvel é a extensão da sua virilidade? É a pergunta que vamos discutir hoje aqui na Revolta dos Pastéis de Nata. Convidamos para o nosso quarto programa Elizabeth Jacinto e Rui Zinco. Elizabeth Jacinto é piloto de todo terreno e também é professora de Geografia e autora de manuais escolares. Uma mistura curiosa. Elizabeth tem um currículo desportivo absolutamente impressionante, tem sido nossa representante no Dakar já por diversas vezes em motas e caminhões. Rui Zinco, subejamente conhecido do grande público, é professor universitário, é doutorado em estudos portugueses, já deu aulas de português na Universidade do Michigan, acaba de voltar de Israel, onde foi publicado o seu romance Hotel Lusitano, em hebraico, e acaba também de lançar um livro de contos, 3 dos quais inéditos. Na escrita, tem-se dividido entre vários géneros, romance, ensaio, banda desenhada, etc. Teatro. Rui Zinco, boa noite, muito obrigado. Elizabeth, também obrigado por ter vindo. Que justificações encontram, sim, rapidamente, antes de começarmos a séria discussão, para este comportamento dos portugueses nas estradas? Acima de tudo, uma questão de mentalidade, penso eu. E falta de formação também. E aí está, curto e grosso, Rui. Curto e grosso tem um bocado a ver com o tema também. Eu não sei, quer dizer, o que é que se faz aos gatos? Estamos a pensar em soluções, não é? Para o problema. O que é que se faz aos gatos para eles não estarem tão nervosos, para eles não chatearem tanto? O que é que se faz em casa? As senhoras gostam muito de fazer isso, os senhores também. Hã? Capam-se? Como é que é a palavra? Capar? Talvez seja a solução. Capar. Talvez seja a altura indicada para dizer que estão 16 amantes de tuning na nossa plateia. Enquanto respiramos todos fundo, vamos ver o que o nosso corajoso DJ Gel aprontou esta semana na rua a propósito do nosso tema. Performance sexual, basicamente, é uma questão de confiança. E o que é melhor para elevar a confiança de alguém do que um instrumento como estes? Um automóvel potente, um automóvel viril, um automóvel rápido, um automóvel bonito. O que é que isso vai fazer na cabeça das pessoas? Vai fazer com que sintam desejo sobre o possuidor de tal máquina. Uma mulher vê um homem dentro de uma máquina destas e a mulher automaticamente deseja esse homem. E esse desejo sobre esse homem vai fazer com que a autoconfiança desse homem suba. E suba e isso vai-se notar onde? Vai-se notar na sua performance sexual. Ah, pois é! Gosta deste carro? Entre, sinta. Quem o vir dentro deste carro já pensa que o seu pénis é maior do que o que realmente é. Você está contente com o tamanho do seu pénis? Tá. Nunca pensou em aumentá-lo? Não. Nunca. O meu automóvel, você senta-se um minuto e vai-lhe fazer crescer o pénis. Venha comigo, faz favor. Imagina que eu estou dentro do carro assim. Você tamanho normal. Normal? Com um carro destes, você acha que eu aparento um pénis normal? Portanto, você é homem para ter um pénis de que tamanho? Mais ou menos, faça-me assim com a mão. Mais ou menos isto? Pronto, você tem isto. Mas você dentro desse carro, isto, para quem vê de fora, transforma-se nisto. Você até pode fazer assim. Tens de dizer, eu sinto o meu pénis gigante. Sinto o meu pénis gigante. Eu sinto o meu pénis do tamanho crescendo na cabeça dos outros, vai crescer na sua cabeça e com o ritmo sexual que você impõe à coisa, o que é que vai acontecer? Ele pode não crescer muito, mas incha. Porque quem o vê assim dentro de um carro destes vai pensar automaticamente: este homem é um garanhão, este homem é viril, este homem é um super-homem. Não, esse carro você consegue muita mulher. Muita mulher, pois consegue, porque elas hoje em dia querem a aparência. O novo mundo chegou, agora sou eu que estou aqui à sua frente. Eu quero aquele homem para mim. É o que a mulher pensa quando vê um homem dentro deste carro. Ai, mas não porquê? Digo-lhe, eu garanto-lhe eu que sim. Eu até bicicleta e eu estava... Então, mas agora, com o tempo evoluiu, é preciso uma máquina maior. Porque eu quero a mulher top. Eu quero a mulher que realmente quer um homem como eu, que é a mulher interesseira. O carro é caro, é sim senhor. Vai ao champanhe, pede uma garrafa de champanhe de 50 contos. Pede, sim senhor. Manda vir a mais 50 contos. Manda, sim senhor. Mas o que é que o homem quer? O homem quer a melhor mulher, na melhor bebida e com o melhor carro, que é o que isto faz. Você toque no carro, toque. O seu pénis já cresceu. Uma pessoa com um carro destes, um carro como este aqui que você está a ver, que tipo de mulher é que acha que arranja? Esta. E achas que um carro destes transmite à mulher o quê? Que o homem tem um pénis maior? Não, que o homem tem uma conta bancária maior. E uma performance maior? Não, também. A nível bancário, E a nível sexual? A nível sexual, acho que não. Tu achas que
carro me ia elevar a minha autoconfiança? Claro, obviamente. Então, e não achas que elevando a minha autoconfiança me ia fazer melhor na cama, é? Pá, uma coisa leva a outra, é capaz de... Pois é. Vai lá, entra lá só um bocadinho. Já estou velho, já estou velho. Está velho nada, você é um jovem, olha lá, sem barriguinha nenhuma. Com um carro destes, é só experimentar. Você com um carro destes, eu ponho-lhe aqui uma loira de 1,80 m ao seu lado. Gostas? Não gostas? É? Que tipo de gaja é que tu achas que conseguias ter com um carro destes? Tipo de gaja? Toda a gaja. Todas as estúpidas. Toda a gaja. Entra. Faz favor. Isto é um prazer que me estás a dar. Faz favor. Eu sou carro ministro. O carro é o complemento do homem. O carro é o complemento do homem. Você acha que está certo ou não está certo? Você com um carro destes, até você com essa barriga mal cuidada, você arranja a mulher que você quiser. Mas isto é para os apanhados. Pois é, quase apanhados. Apanhado sou eu, mas é da cabeça. Também sou eu. Pois é. É para os apanhados que estão, olha. Adeus, mãe. Adeus, estamos aqui. Hoje em dia, aparência é tudo. E o que é que aparenta um homem que tem um carro destes? Aparenta virilidade, aparenta confiança, aparenta poder, aparenta riqueza, aparenta tudo aquilo que estimula o desejo sexual nas mulheres. Sim, porque hoje em dia a mulher é uma interesseira, sobretudo aquela mulher que sabe que é boa. A mulher que sabe que é boa quer alguém com poder, quer alguém que irradia esse poder. E o que é melhor para irradiar esse poder do que uma máquina destas? Sim, senhor. O que é melhor que um instrumento como estes para melhorar toda a sua vida sexual nas mulheres que interessam? Porque a mulher que interessa é a mulher que sabe que é boa. Não é a mulher que não sabe que é boa, porque essa qualquer um com um smart a leva. Mas a mulher que sabe que é boa, que é realmente aquela que é boa na cama, responde a estímulos. E que melhor estímulo que este? Elizabeth, um homem com uma máquina destas torna-se mais sedutor? Eu acho que, de uma maneira geral, as pessoas sentem-se muito atraídas por este tipo de carros, não é? E essa atração depois estende-se a quem lá vai dentro. Eu penso que esta peça representou muito bem a maneira de pensar dos portugueses em relação aos carros. Acho que foi uma caricatura muito bem feita. No seu caso, acharia mais interessante se o cavalheiro tivesse um carrinho destes? No meu caso, não, mas eu sou uma exceção em relação a determinados aspectos relacionados com os automóveis, Sim, não é? o homem aparece com um Porsche e você, sim, está bem, vem dar uma volta no meu caminhão. Deve ser intimidante. Mas, e diga-me uma coisa, mas muitas mulheres, acho eu, mas eu sou um idiota, muitas mulheres não gostariam que o Porsche viesse ter com elas, com um tipo giro lá dentro, para levar as compras? Assim. Claro. Está a dizer que sim. Pronto. Está a dizer que sim, confirma-se, preciso comprar um gel. Vê lá o que é que podes fazer. Rui, os carros conferem qualidades às pessoas que elas não têm? E como, por exemplo? Às pessoas, aos homens? Isso é uma boa pergunta. Quer dizer... É a minha primeira, em 4 semanas. Não, quer dizer, conferem... A resposta é nem, como é que quase todas as coisas interessantes. Conferem e, por outro lado, não conferem. Ou seja, Estou confuso. Eu também. Desculpa, são horas de promover o meu livro. A palavra mágica. A palavra mágica. É que a diferença é que a Elizabeth vem aqui com a marca. E eu sonho o dia em que o Saramago apareça patrocinado pelo McDonald's por tudo mais. Sério, ainda por cima o Saramago, com 80 e tal anos, mete mais golos que o Nuno Gomes. É espantoso, mas pronto. O carro confere porque há um efeito de auto-hipnose. Se tu te convences que o carro te ajuda a ser melhor pessoa, tornas-te em parte melhor pessoa. O problema é que depois, um dia, muitas vezes tragicamente, a pessoa descobre que não é invulnerável. Mas o carro dá-nos coisas espantosas. O carro transforma-me a mim, que sou um banana gordo, como a maior parte das pessoas que conduzem carros. Não faço o mínimo desporto. O problema dos portugueses é que não fazem desporto. Não fazem desporto, não fazem nada. Então não há nada como um carro desportivo, não é? E o carro desportivo... Não, é que o carro consegue passar em 10 segundos dos 0 aos 100. É uma coisa que tu não consegues deixar-te na cama, quer dizer... o carro consegue tornar-te maior. De facto, passas a ter 2 metros de largo por 3 ou 4 de comprido. O carro dá-te a sensação de estar-se escondido. Quer dizer, como as pessoas vivem em casas dos pais, é um problema dos portugueses. Todos os portugueses vivem em casas dos pais.
Exceto o Jorge Sampaio, que vive em casa da mãe. Mas... Não, mas é sério. E isto é um problema. Portanto, vão para o carro e o carro é o espaço público. É o sítio onde eles têm um bocadinho de privacidade. E anonimato também, não é? Anonimato, tornam-se uma escarilha. Aquelas É coisas uma todas. marca. E será que as mulheres caem nessa esparrela de olhar assim para um grande carrão e dizer vai, que grande pilinha que ali vai? Digam qualquer coisa, por favor. Eu acho Isto que, acontece. no fundo, Há estes esse carros... mito, não é? Há esse mito. Há um pouco. No fundo, se o macho latino se impõe através do carro é porque ele, de facto, significa alguma coisa. E as mulheres deixam-se seduzir, não é? Um carro desportivo, uma boa marca, sintoma de um certo status económico, é claro que seduz, não é? Eu penso que... E, desculpa, tu estás-me... É que as minhas namoradas sempre me disseram, não faz mal o Rui, o tamanho não importa. É mentira. O tamanho importa. Eu acho que não importa. Não importa. Bem, acabámos de mudar para um tema completamente diferente. Tive que esperar O Rui está 43 deprimido anos e eu para também. estar aqui. Mas este tipo de discussões como a que o Rui está a ter com a Elizabeth são interessantes porque, de facto, muitas pessoas têm conversas sobre os automóveis. Conversas um bocadinho parvas. Vamos, por exemplo, ver, não é este caso, mas é o caso do nosso próximo vídeo, em que duas mulheres falam das performances dos seus maridos ao volante. Não é verdade, mas infelizmente podia ser. Estes novos modelos são fantásticos. Assentavam que nem uma luva ao meu Francisco. Ele é um condutor extraordinário. Uma viagem com ele ao volante é sempre uma autêntica aventura. Mas olha, o BM já está a ficar velho. Fez 3 anos a semana passada. Olha, quem precisava de um carro novo urgentemente era o meu Márcio. Ele conduz divinalmente. Tu vê lá que só num passeio com ele é capaz de fazer várias ultrapassagens pela direita, sempre sem tirar o pé do acelerador. E isto com Fiat Punto. Imagina se fosse um carro com maior cilindrada. Ultrapassagens pela direita. Isso é coisas para meninos do coro. Olha, eu nem te quero contar o que é que o meu Francisco faz com a carrinha comercial da empresa. Mas com o nosso carro, ele consegue fazer coisas prodigiosas. Olha, ele consegue percorrer 300 km em autoestrada, a conduzir sempre a 200 km/h pela faixa da esquerda. E quando lhe aparece um caracol à frente, ele espeta-lhe com os máximos, encosta-lhe o focinho à traseira e fica assim, a centímetros de distância. O outro, assim, com medo, vai automaticamente para a outra faixa. Eu não consigo perceber. Ele consegue fazer proezas melhor que um piloto profissional. É tão homem. É natural que tu fiques assim surpreendida quando só conheces a condução do teu marido. Agora, o que tu nunca serás capaz de imaginar é a forma inédita, inigualável, inimitável como o meu Márcio domina o carro. Vê lá tu que ele é capaz de estar a conduzir só com uma mão, a fumar o cigarro e com a outra a atender o telemóvel. Não me faças rir. Por acaso, o teu Márcio alguma vez participou numa corrida em contramão numa autoestrada? Alguma vez o teu Márcio teve que fugir a uma operação stop da BT por ter álcool no sangue? Hã? E agora diz-me, o teu marido tem como o meu marido o recorde único, exclusivo e mundial de nunca ter parado numa passadeira de peões para deixar alguém passar? Olha, sabes o que é que tu és? És uma grande convencidona. Eu até podia ficar aqui a tarde inteira a tentar te convencer que o meu marido é melhor do que o teu, porque é, mas não me apetece. E porque ele teve um acidente de viação hoje de manhã. Parece que um par de um carro amarelo lhe bateu na traseira quando ele ia a 130 dentro da localidade. Tu disseste um carro amarelo? Disse um carro amarelo. O BM do meu marido é amarelo. Ele ligou-me há pouco a dizer que tinha batido na traseira de um carro verde conduzido por um idiota enquanto fazia uma corrida pela cidade. Um Fiat Punto Verde? Eu não acredito que foi o estúpido teu homem que bateu na traseira do meu marido. Invertebrados sujos! Animaloides quálidos, cavalgadura! Alforrecas incandescentes! Olha, sabes que mais? Se o teu marido bateu por trás, quer dizer que foi o meu Márcio que ganhou a corrida. Foi ele que chegou à frente. Toma.
depois desta conversa interessante, que infelizmente não acabou com as duas mulheres a enrolarem-se uma com a outra, vamos em direto ao telefone, quando se faltam 4 minutos para a meia-noite, falar com um adepto do street racing, que está em direto na revolta dos pastéis de nata e que prefere manter-se anónimo, por isso vamos chamá-lo, sei lá, Michael Schumacher. Michael! Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Michael, Tudo bem. O que é o street racing? Street racing? Sim. Você faz street racing ou é uma coisa diferente? Não, é assim, para mim, mas isto é uma opinião pessoal, há outros que têm outras opiniões. Para mim, pessoalmente, em Portugal não existe street racing. Street racing existe noutros países onde se aposta dinheiro, onde se aposta entre outras coisas. Portanto, em Portugal, cá a velocidade é a mesma, completamente louca, mas não se ganha dinheiro. não tem nada disso. Tem através, é o mais entre comparativos, os chamados comparativos, ou testes mais entre amigos. Agora, Que velocidades é que costuma atingir? street racing, Que penso que não. velocidades é que costuma atingir e onde é que costumam praticar? É assim, para além de nós irmos por vezes, eu principalmente gosto de ir ao Estoril e praticar a minha condução e conduzir, que é o que principalmente eu gosto, é conduzir. Nas chamadas track days, não é? Exatamente, nos track days. Vamos não traduzir isto a português, que é melhor. Exatamente. Portanto, nós andarmos no autódromo do Estoril. Na rua, onde a gente anda mais entre amigos, é assim, velocidades um bocado, às vezes, sei lá, 270, 280, 200. Estamos a falar de velocidades de ponteiro. E onde? Estamos a falar de velocidades reais, cerca de 250 km/h. E onde é que costumam fazer isso? Eu com os meus amigos, normalmente, há aqui umas estradas portanto, que é aqui para a margem sul, aqui caminho de Setúbal, A12. que não... Diga? A12? Salvo erro, sim, penso que é aquela autoestrada que vai para Setúbal, não é a A2, portanto, eu não tenho bem a certeza qual é que é o nome da estrada. Mas é uma que é uma autoestrada. estrada com 3 faixas, uma estrada onde cá normalmente, e às horas que a gente vai, pouca gente, outras pessoas, portanto, a passar por lá. Não se lembra onde é que estava a 2 de abril deste ano às 4 da manhã? É que eu ia na Ponte Vasco da Gama e passaram 2 tipos por mim a 250 km/h e eu ia morrendo. Não. Vocês... 2 de abril não. Explique-me o que é que fazem. Não, que o meu carro estava na oficina nesse dia. Pronto, explique-me o que é que fazem na A12, na autoestrada que vai para Setúbal. É assim, normalmente o que é que a gente experimenta, seja para experimentarmos o que nós investimos e que às vezes as pessoas chamam que costumam gozar com a gente, que nós investimos dinheiro absurdo e podemos comprar uns carros melhores e outra coisa. Diga uma coisa, o que é que atrai você e os seus amigos? O que é que os atrai tanto neste tipo de prática? Sim, principalmente nos meus amigos e em mim, é tornar um carro, pronto, que já é desportivo e que é bom e que tem certas performances, a gente consegue, através de certas peças, torná-lo muito mais performante, seja a jogar a uma certa velocidade muito mais rápido, seja a fazer mais velocidades, seja a curvar mais rapidamente, seja a travar melhor. Não lhe vou perguntar se tem noção de que põe a sua vida em risco, obviamente tem a noção disso. Sim. Nunca tiveram acidentes, não têm consciência do risco para as outras pessoas, para as pessoas que nos estão a ver, por exemplo, neste momento, e que se calhar vão para Setúbal? Sim, não se pode estar a dizer que não é? Agora é assim. Há acidentes, eu estou a falar, eu e os meus amigos próximos, normalmente, se vemos algum carro, ou vemos 2 ou vemos 3 carros, e é o que normalmente as pessoas, e é o que me está a dizer, por causa que até houve aquele acidente na Vasco, onde morreu um rapaz e tudo, onde eles o que não costumam fazer é, vêm 2, 3 carros e em vez de, nós chamamos abortar, certo, pronto, não, acabou. certo. Tudo bem. E Já deixamos as pessoas já percebemos a ideia. Michael Schumacher, obrigado por ter falado connosco para a Revolta dos Pastéis de Nata. Boa noite. Boa noite. Rui, alguma impressão sobre este telefonema, este tipo de práticas? Muitas impressões. Não, eu não gosto de comentar pessoas que não vejo, que não estão à minha frente e que não têm cara para apanhar, quer dizer, não, mas nitidamente este rapaz que deve ser boa pessoa, deve ter pais, espero que não tenha filhos, espero que faça uma vasectomia proximamente. É um bocado aquela história que é, nitidamente não tem dinheiro para ir para uma pista privada e por isso usa a pista pública. Portanto, é um caso que talvez o Estado devesse resolver, fornecendo a estes rapazes
um espaço onde eles possam andar à velocidade que querem, porque não é grave que eles se espatifem. O que é grave é uma pessoa espatifar terceiros. Quer dizer, eu por acaso lido com muita gente que perde familiares, perde filhos. Aí o humor gasta-se. É a única coisa em que o humor acabou, e tu sabes isso, é quando a pessoa perde familiares. Uns Aliás, amigos meus, peço o filho desculpa de deles não interromper, morreu. Houve uma coisa Pois. curiosa. Nós contatámos outras pessoas para este telefonema. E contatámos outras pessoas que também faziam este tipo de coisas, até já estiveram noutros programas. E 2 ou 3 recusaram vir porque, entretanto, disseram mesmo: estou mais velho, tenho uma família, deixei-me disso. Pois. É muito isso. Uns amigos meus que ficaram com cabelos brancos quando o filho não era Street Racing, na 24 de Julho. Um rapaz com 18 anos, que obviamente que não sabia conduzir, estava bêbado, aquelas coisas todas, espatifou-se, morreu uma rapariga. Não foi o filho desses meus amigos, mas eles ficaram com cabelos brancos. O rapaz ia ficando sem braço, aquelas coisas todas chatas. Mas pronto, isto é uma conversa muito triste. Eu quero dar um momento de alegria aqui às pessoas e, portanto, chegou a hora de ver. Olá, eu trabalho, quer dizer, continuo trabalhando. Para. Mas olha, É aquelas coisas. Não, mas a sério, Palavra Mágica é um livro de contos e são todos inéditos, porque as pessoas não os leram. É um grande livro, a sério. Mas olha, deixa-me dizer-te que Elizabeth, ele andando a acelerar na estrada tem direito a brilhar na televisão e se fosse fazer corridas à séria, num local onde não pusesse a vida de ninguém em risco, se calhar nem aparecia, ninguém dava por ele. E, portanto, as pessoas têm necessidade de dar nas vistas de alguma forma, nem que seja da forma mais incorreta. Na realidade, as pessoas têm uma certa necessidade de viver a adrenalina e gastar adrenalina. A vida que nós temos hoje em dia é demasiado segura e as pessoas têm necessidade de ir à procura dessa adrenalina e muitas vezes não a encontram da melhor forma. Muitas vezes quando arriscam os Vamos outros. desopilar um pouco e antes que o Rui volte a pegar no livro. Não, só uma coisa. Não, é que isto é chato. Eu gosto muito da empresa que me edita, mas é chato eles enviarem para ti. Eu pedi vários livros, porque acho que vocês merecem. Sim. Isto é para Arturo Portela, que admiro. Desculpem lá, eu envio um livro para uma pessoa. Além disso, sou hipócrita, estava apenas um bocado da graxa. É meu colega de editor, é um bom escritor, é o Arturo Portela. O que é que o livro está aqui a fazer? Não sou eu. É uma chatice. Vamos desopilar um pouco com uma rubrica que já é um clássico da revolta dos pastéis de nata. Provérbios populares, de onde é que eles vêm? Nós sabemos o segredo. E vamos revelar o segredo por detrás da origem de mais um provérbio popular na nossa rubrica A Nata dos Provérbios. O tema da revolta esta semana é para os portugueses. O automóvel é mesmo a extensão da sua virilidade. Elizabeth, você compete habitualmente, sobretudo com homens. Como é que as coisas funcionam, por exemplo, no Dakar? Há alguma atitude do género, posso ficar atrás dos outros pilotos, agora atrás desta é que não. Ninguém gosta. Ninguém gosta. E ficam muitos, não ficam? Alguns ficam, não é? Naturalmente. Tinha um amigo meu que dizia, sempre na brincadeira, sabes como é que se distinguem os meninos dos homens? Os meninos são aqueles que ficam atrás das mulheres no todo terreno, não é? Os homens são os que ficam à frente. Portanto, isso representa muito bem a mentalidade dos homens em geral, não é? Como é que nasceu a sua paixão pelos automóveis? Nasceu um pouco por acaso e veio pela mota, pelos passeios, depois as corridas e daí foi ficando, foi ganhando raízes. E hoje em dia, uma das coisas que eu mais acho graça é perceber que eu consigo ser uma adversária para os outros rapazes que lá andam, que olham para mim com algum respeito e que medem tempos e ficam à espera a ver se eu chego e se estou à frente deles ou não. Portanto, isso é, para mim, uma das minhas glórias, não é? Das corridas. Fora da competição, onde obviamente acelera bastante, como é que definiria o seu comportamento na estrada? Eu sou uma condutora tranquila, conduzo com segurança, até porque não quero pôr a minha vida em risco, não quero pôr a minha carta em risco porque me faz imensa falta, não é? Sem ela não posso participar nas corridas e, portanto,
gasto a minha adrenalina toda nas corridas, não preciso ir gastar na estrada. Portanto, o automóvel para mim é um veículo utilitário, serve para eu me deslocar, para fazer a minha vida, a moto também, e portanto não preciso andar acelerado na estrada, não preciso de me impor através da condução na estrada. Faço isso nas corridas, para mim. E o Rui, que carro é que conduz? Eu conduzo, obviamente, um Alfa Romeo. Mesmo? A sério? Ok. Porque apaixonaste pelo carro? Não, foi mal oferecido por um amigo. Artur Portela? Não. Fantástico. Fantástico, grande prenda. Eu acho que nós temos imagens de alguns carros, de figuras portuguesas conhecidas, que gostaria de mostrar e de comentar aqui convosco. Cá está. Cá está. Esta viatura é muito célebre em Bragança, é o carro que transporta as meninas de Bragança. Como é que um carro destes se sairia no Dakar, Elizabeth? Com alguma dificuldade, penso eu. Com alguma dificuldade. Isto nas dunas era capaz de ser um pouco complicado. Não tem ângulo. Vamos ver o próximo. O próximo carro. Cá está. Não sei se conseguem ver, portanto é um gigantesco carrinho de supermercado com um homem lá dentro num volante. Qualquer mulher precisaria, não é? Este carro era ideal para o português médio, que ao fim de semana gosta de acelerar e ir ao hiper. Portanto, seria o carro ideal. Vamos ver mais um. Acho eu. Aí vem ele. Está quase, a qualquer momento. Cá está. Não sei isto o que é, mas acho que é o carro que o Abramovich ofereceu ao José Mourinho. Este carro no Dakar saía-se muito bem, porque, como podem ver, a traseira está no ponto de origem, que vai ser em Portugal, e a parte da frente já está no Senegal, em Dakar. Vamos ver mais um carrito, mais um ou dois carritos. Tem uma porta à meia, uma coisa estranhíssima. Cá está. Este é o meu carro. O meu carro. Vamos todos ter uns segundos de silêncio para apreciar este carro. Já está. Pode seguir. Como podem ver, é um Mini. Portanto, não há aqui problemas de tamanho. E o próximo carro, meus amigos, cá está! Um dos meus preferidos. Este carro foi uma prenda de Donald Rumsfeld a Paulo Portas, pelos serviços prestados. E é também o carro ideal para todos os portugueses com pressa de chegar ao Algarve e com muito trânsito na Via do Infante. Acho que não temos mais carro. Não, temos mais um carrito. Cá está, é mais um exclusivo. É mais um exclusivo da Revolta dos Pastéis de Nata. É o carro alegórico com que Alberto João Jardim vai inaugurar o próximo Carnaval da Madeira. O que é que acharam destes carros? Fantásticos. Gostaram mais de algum? Eu não sei, não faço a mínima ideia onde é que vamos buscar isto. Eu gosto muito deste carrinho de porco que tem um nariz igual ao meu. Mas Rui, ou melhor, Elizabeth, quando era adolescente, se um rapaz jeitoso lhe lançasse a escada e tivesse assim um carro bonito, tinha hipóteses de ter sucesso? A pergunta foi para a Elizabeth ou para mim? Foi para ela, mas o Rui tem um Alfa Romeo, portanto podemos juntar isto. Está bem. Eu não sou muito género de deixar de seduzir pelos carros, basta ver o carro que eu conduzo no dia-a-dia, portanto acho que não Qual tinha é o muitas carro que hipóteses. conduz no dia-a-dia? Tenho um Twingo. Um Twingo. Pois claramente não é um homem. Vamos para o nosso próximo vídeo, que é um vídeo que nos vai ajudar a compreender porque é que para as mulheres, como acabamos de ver pela deixa da Elizabeth, esta coisa dos automóveis não é nada importante, é praticamente como se fosse um eletrodoméstico com rodas, mas para os homens o carro é uma segunda pele. Porquê? A revolta foi à origem dos tempos para descobrir a razão. Mulher, senta aí, preciso falar contigo antes que o homem chegue. Olha, pá, esquecemos de pôr um nome, ainda ontem registrei isso e hoje varreu-se-me da cabeça, pá, caramba. Não tem mal, senhor Deus. Nós também ainda não nos confundimos. Só quando chegar aí o século XXI e os metrosexuais, agora ainda não há problema, mas diga lá. Bom, tenho algumas dúvidas, porque eu ando a distribuir as tarefas na terra. E ando aqui às voltas, pai, não sei a quem é dar as tarefas domésticas. Então e o que é que isso inclui, as tarefas domésticas? Olha, pois que vais ter que tratar da roupa lá de casa. Roupa? Sim. Vocês daqui a uns anos vão deixar de andar aí nesses preparos e começam a andar mais bem vestidinhos. Ah, é? Que máximo! E somos nós que podemos escolher essa roupa ou é o senhor Deus? Não, eu vou-vos deixar escolher, mas já sabes, tens que escolher para ti e para o teu marido. E além disso, há também as limpezas lá de casa. Pronto, não se fala mais disso. Espera, que ainda não acabou.
ainda vais ter que cozinhar para ti e para o teu marido, e tens que todos os dias arranjar pratos diferentes e combinações diferentes de alimentos. E ainda por cima vais ter que aturar as críticas que ele faz aos teus cozinhados. Mas então e o que é que vai para ele, afinal de contas? Olha, em boa verdade te digo, vou-lhe passar os transportes. Daqui a uns tempos vão descobrir a roda, depois vou inventar os carros. E ele vai achar que vai saber disso tudo. E não vai explicar nada, porque assim ele pensa que tem sempre um trunfo na mão, percebes? Então, mas isso é muito complicado? Não, complicado nada. Tudo vem tudo em livros de instruções, tudo muito bem escrito, muito bem explicadinho, hein? Mas tu, atenção, tu vais fazer sempre de conta que não percebes nada. E mesmo quando vais ao lado dele a conduzir, quando ele vai a conduzir, tu vais ao lado dele, tu finges de conta que ele conduz muito bem e que nunca se enganou no caminho que tomou. Não estejas à espera que ele vá parar para fazer perguntas, hein? Ele vai tentar sempre encontrar o caminho sozinho. E depois é assim, vai dar às voltas até dar cabo do depósito, da reserva. Ai, mas que seca! Vou ter mesmo que fingir que não sei. Claro! Eles acham que sabem fazer tudo e que são sempre a conduzir e tratam do carro. Ou preferes andar de oficina em oficina à procura de pastilhas e de válvulas, a trocar pneus, a ir às inspeções periódicas, a pôr alerões, substituir o tubo escape, mover o nível do óleo, pôr água no radiador. É isso que tu queres? Não quero nada disso. Não. E acha que isso o vai deixar mais feliz? Claro que vai deixá-lo mais feliz, porque ele assim vai pensar que é o único que percebe destas coisas e por isso acha que é superior, entendes? O senhor é que sabe. Olha, vi o homem. Se ele perguntar alguma coisa, diz que foi sorteio. Então, o que é que se passa? Não estou aqui a... Sabe? Nada. Elizabeth, será que as mulheres têm algumas culpas no cartório no facto dos homens gostarem tanto de se pavonear em belos carros? Ou seja, alguém nos convenceu, algures no tempo, que com um bom carro é mais fácil seduzir uma beldade. Eu acho que O que é que não, vocês eu acho que é fizeram um para pouco isso? a herança do passado, não é? O homem precisa de se impor de alguma forma, não é? Não é por... O carro é um veículo, é uma forma, é o seu cartão de visita, Rui, não é? esse Alfa Romeo tem tido sucesso? Tem. Não, tem. Quer dizer, eu... Com o Mas sexo, como? com o sexo feminino? Eu sempre tive sucesso com o sexo feminino. Talvez seja por isso que eu... Epá, sei que tu não tiveste, mas eu tenho. Nunca. Quer dizer, mas o... É por isso que estou a fazer televisão. Não, mas o que acontece é que eu nunca tive a pancada da velocidade na estrada porque sempre fui extremamente veloz. As minhas namoradas sempre disseram que eu era o homem mais veloz que elas conheciam alguma vez. Em que sentido? Na cama. A sério, 7 segundos consigo resolver tudo. Elas ficam todas espantadas e admiradas. Eu acho que algumas até aplaudiram. Velocidade, carros, sexo. Antes que o nosso programa seja cancelado, eu vou aqui num instante à plateia, onde temos Nuno Borralho. Nuno Borralho é um homem do tuning. Ele e estas pessoas todas estão aqui à volta dele. Por isso eu não quero chatear com ninguém, sobretudo com este amigo. Por isso vou-me sentar aqui. Nuno, tuning, como é que nasceu essa paixão? Nasce por uma paixão que nós temos um certo gosto por automóveis, um gosto que se calhar vai além do gosto normal. E é o gosto de termos um carro mais à nossa maneira, diferente dos outros. No teu caso, Nuno, o gosto diferente já te custou para aí uns 2.000 contos no carro. Perto disso, penso que sim. O que é que fizeste no carro? De tudo um pouco, desde a parte da segurança, desde a parte do aspecto do carro. E já está como queres ou ainda vais pôr a Torre Eiffel em cima e o Estou a pensar na Torre Eiffel, mas não, mas por enquanto está como eu quero. Diz-me uma coisa, há uma certa confusão entre os street racers e a malta do tuning. Não é a mesma coisa de todo, não é? Não é a mesma coisa. Geralmente o tuning são pessoas que realmente tentam personalizar o carro ao seu gosto, de uma maneira ou de outra. E que geralmente têm alguma consciência, têm muitas vezes mais cuidado com o seu próprio carro que a pessoa normal. Às vezes têm muito mais cuidado da maneira como às vezes até conduzem ou como se praticam dentro da estrada, porque têm mais cuidado com o seu próprio carro dia a dia.
Há pessoas que têm o carro em que a única coisa que De certa interessa é forma, pôr gasóleo ou gasolina De certa e forma, mandar para a vocês, revisão. vocês não são como mulheres muito bonitas e cheias de maquilhagem, não querem estragar aquilo. é? Exatamente, exatamente. Muitas vezes passa por isso. E diz-me uma coisa. Não quer dizer que às vezes... De qualquer forma, naquele tipo de corridas em autoestradas que estávamos a falar, Exato. não haverá uns tunings Não, infiltrados? é assim, as pessoas que muitas vezes praticam as corridas de rua têm que alterar o carro. Qualquer tipo de alteração pode ser chamada de tuning porque há uma alteração, há uma personalização, seja na velocidade, O termo seja no técnico aspecto. é quitar ou eu estou a tirar para o ar? Não, o termo técnico não é um termo técnico. Há um clichê que se usa, que é o tuning, não é? O nome que se dá à personalização. Pode ter a vertente do aspecto bonito, do melhoramento do carro, pode ter o aspecto das pessoas que apenas querem que o carro ande mais. Eu acho piada porque eu sou açoriano, na minha ilha há mais vacas do que pessoas e eu adorava quitar uma vaca. Pintar as manchas de azul em vez de preto, depois uma luz fluorescente por baixo, umas luzes nos cornos. E antes que... Cornos! Falar em cornos, antes que eu leve nos cornos, uma salva de palmas para o Nuno Borralho. Obrigado. Muito bem. Há um estudo de um psicólogo português que compara, tentando explicar o comportamento dos portugueses com os seus automóveis, utiliza um conceito muito engraçado, que é o carro é a segunda pele do homem, é uma pele metálica. Rui, algum comentário sobre isto ou vamos falar do livro? Eu acho que esse psicólogo é idiota. Não, mas é um pouco aquilo que estávamos a falar há pouco, não é? O anónimo... Eu acho que também quem acredita em psicólogos também não é lá muito inteligente. Mas o carro não é uma segunda pele. O carro, quanto muito, é um segundo casaco. Ou é um casaco Armani. O carro é uma armadura. Se quiseres uma metáfora, não encontras a da pele, porque a pele é nudez. Ou seja, quer dizer, uma pessoa, nudez implica uma pessoa estar sozinha. Quer dizer, que é o princípio do erotismo, é o princípio do sexo. É o princípio. Uma pessoa está com as armas que Deus lhe deu. Ora, o carro, quanto muito, é uma armadura medieval. É uma proteção que te faz invulnerável. É algo que te torna maior que os outros. O que eu acho sempre espantoso com as pessoas que conduzem carros é que, por exemplo, vês um peão passar fora da passadeira. E a maior parte das pessoas dizem: opa, o problema é dele, o gajo está a desrespeitar a lei, eu acelero. Se bater, o problema é dele. O que acontece é que eu, quando vejo um caminhão, como o teu, a fazer uma ilegalidade, o carro aí já não acelera e diz: o problema é do caminhão, se eu bater, o problema é... O que significa que não é uma questão de direito, ou seja, eu tenho direito a isto, ou até que está a cometer uma ilegalidade, é uma questão de poder. Eu sempre que vejo os bêbados, nunca vi um bêbado, vejo às vezes os bêbados a armar nos bares confusão e a querem bater nas outras pessoas, a tornarem-se agressivos. Eu nunca vi um bêbado a tentar bater numa pessoa maior que ele. Nunca vi. Tal como na estrada, nunca vi um indivíduo a meter-se com alguém que tem um carro mais forte, mais poderoso, ou seja, uma armadura mais reluzente. Eu acho que os indivíduos que vão para a estrada conduzir depressa e pôr em perigo a vida dos outros, aqueles filhos da puta que vão por trás, não como naquela história, que vão por trás e que ameaçam. Um carro vai ao máximo da velocidade e eles vêm por trás, encostam-se quase. Há uma questão de Esses potência. indivíduos... Não, é uma questão de profunda estupidez e profunda cobardia. Porque a maior parte daqueles indivíduos, quando saem do carro, são lingrinhas. Mas estão escondidos. O carro funciona como uma máscara, não é? Que É um esconde as caso de pessoas. abuso de poder, é um caso de violência, é um caso de virilidade mascarada. E isto já não é uma metáfora, é uma metonímia. Muito bem. Posso fazer um momento para o Aliciado? O Rui vai comer um pastel e nós vamos É ver... só dizer que o Correio da Manhã é um grande jornal. Porque é um jornal que fala dos meus livros. Vamos ver um vídeo que, no fundo, resume tudo o que falámos até agora. Se os portugueses estivessem no paraíso, esse paraíso seria certamente um sítio onde se pudesse acelerar, beber e conduzir e, ao mesmo tempo, fazer compras e passear de fato de treino num hipermercado. Vamos ver como seria. Oh, palhaço! Era você que vinha pela direita, era? E pois, e pensa-lhe para isto? Desculpa-me, pá. Com 2 semanas. É?
É. Chama lá a bófia, chama! Olha, cais! Cais! Não! Cais! Cais! Não! Eu, a impressão minha, eu já passei por aqui. Aí, Tá. Ali? Está certo. Era ali para a secção dos estrangeiros. Está certo. Está certo a entregar. É. Vamos embora. Vai espartar o bêbado, pá. Isto não é meu. Pá, deixa-me ver o que é depois. Se pode mudar aqui mais dinheiro para botar no carro. Cais! Não? Não cais? Vai ficar aqui uns registros. Na revolta dos pastéis de nata, gostamos também de falar um pouco sobre a atualidade, ou não fôssemos um programa em direto e sobre Portugal. É por isso que temos estes jornais todos em cima da mesa, também para tapar umas manchas de uns pastéis da semana passada. Elizabeth, Rui, algum tema em especial queiram falar? Uma notícia que me chocou esta semana foi a da reforma de Alberto João Jardim. Vai receber mais de 800 contos por mês. Sim, porque foi funcionário público, o que também me pareceu uma espantosa ironia. Algum comentário sobre o assunto, Rui? Ou falamos do teu livro, que é a atualidade? Eu gosto do Alberto João Jardim porque eu ouvi dizer que isso ele não lê os se meus percebe? livros. Não, quer dizer, o Alberto João é esperto. Eu acho muito engraçado que é generalizando, porque bater no Alberto João é fácil. Quer dizer, é quase como bater no Manuel Monteiro. Portanto, o que acontece é isto: o Alberto João, os políticos, e isto generalizando. Agora, uma notícia mais interessante para mim do que a reforma do Alberto João, coitadito, é o frisson que está a haver na Assembleia da República, porque os deputados parece que vão ter que apertar um bocadinho o cinto. E o que eu acho espantoso é aquelas pessoas que dizem temos que fazer sacrifícios. Eu nunca vi quem manda fazer sacrifícios a fazer sacrifícios. O que é espantoso é que as pessoas dizem sempre os portugueses têm de compreender, mas são sempre os outros. Há muitos anos, e isto para mim é lapidar sobre a Assembleia da República, havia uma lei que eu desconhecia, mas que todos os familiares dos deputados conheciam, de todos os partidos, que dizia que um indivíduo que tivesse mais do que 3 dioptrias, isto é verdade, mais do que 3 dioptrias, tinha o equivalente a uma deficiência física, o que significava um abaixamento bastante grande dos impostos. No dia em que o Tal e Qual, que é um grande jornal, está para aqui, não é? Porque fala dos teus livros? Não, é um grande jornal porque é um grande jornal, caramba. Mesmo quando não fala dos meus livros. Mas o Tal e Qual um dia pôs isso em primeira página e imediatamente a lei acabou. Porquê? Porque enquanto eram só alguns a comer daquele privilégio, tudo bem. Quando de repente toda a gente comia, aí o país ficava abalado. E para mim isso é a grande notícia, que é a espantosa coisa de dizer os portugueses têm de compreender que temos de tomar medidas impopulares. Para quê? Para o futuro. Mas para o futuro de quem? Eu no futuro vou estar morto. Eu quero a minha reforma já. Eu quero ter os mesmos direitos que o Alberto João Jardim já. Eu quero poder andar de cuecas no carnaval. Elizabeth, próximos eventos desportivos. Estamos todos a pensar no Lisboa-Dakar, não é? Este ano vamos sair de cá. Eu não, Mas- pá, eu não consigo dormir a pensar noutra coisa.
Mas antes devo fazer com certeza Organizado pelo João Lagos. Em Foi ele que princípio, sim, conseguiu exatamente. para Portugal. Mas antes irei com certeza fazer um outro rally, em princípio no Egito, em finais de setembro. Um rally no Egito. Sim, uma prova da Taça do Mundo. Numa moto? Não, no caminhão, sempre. No caminhão. Porquê os caminhões? Primeiras motas, não é? E depois das motas teria que aumentar o número de rodas. Não sei se percebes, mas é que as motas são como o AX, os caminhões são a heroína. Claro. Portanto, uma coisa leva à outra. Exatamente. É só um degrauzinho. Ainda acabas a usar saias ou a fumar. Antecipámos um bocadinho o tema do nosso sexto programa, mas enquanto essa altura não chega, vamos interromper um bocadinho a conversa. Já voltamos para falar com os nossos dois convidados sobre o automóvel, se é ou não a extensão da virilidade do macho português. Antes, vamos para o nosso segundo provérbio. Mais um segredo do desvendado sobre um provérbio popular português, na nossa rubrica A Nata dos Provérbios. Até podes ter razão, mas... eu já tinha pensado nisso. Mas é daquelas coisas... Acho que no fim tu é que tens razão mesmo. Vou fazer isso. É mesmo isso. Vou tentar, não perco nada. Obrigado. Obrigado mesmo. Amanhã à mesma hora. Elizabeth, as mulheres estão mais sensatas a conduzir? Ou continuam mais sensatas ou já fazem as mesmas tropelias que o macho típico? Eu acho que, de uma maneira geral, as mulheres são mais sensatas, são mais cuidadosas, defendem-se mais e, portanto, correm menos riscos. Acho que isso é uma tendência natural das mulheres em tudo e também na condução do automóvel. Não tem aquela necessidade que o homem tem de se afirmar através do carro e, por isso, daí o número de acidentes ser inferior. Naturalmente, hoje, a nossa sociedade tem evoluído muito e, de certa forma, às vezes surgem situações em que as mulheres são pressionadas a conduzir como os homens. Embora não seja uma necessidade natural, mas muitas vezes acabam por cometer alguns excessos que, devido a certas buzinadelas, etc, etc, que soube por trás. Eu peço desculpa, eu não sabia que era a Elizabeth que estava... E então é certamente por isso que, percentualmente, as mulheres envolvem-se em muito menos acidentes do que os homens. Apesar desta ideia tipicamente machista do português, que acha que as mulheres não sabem conduzir. Não, eu acho é que as mulheres têm uma atitude diferente ao volante do automóvel, têm maneiras de ser e de estar absolutamente diferentes dos homens e, portanto, encaram o carro de uma maneira diferente. Para as mulheres, o carro é um veículo utilitário, se tem que parar num sítio, por exemplo, se vão buscar os meninos à creche e não há sítio para estacionar, a não ser do outro lado do quarteirão, estacionam ali, vão buscar o menino e esperam que toda a gente compreenda, porque a mulher tem um espírito prático, tem que resolver a situação do dia a dia o mais rapidamente possível. Os homens não entendem, não compreendem como é que está um carro estacionado ali no meio da via, etc. Pronto. E isso dá, às vezes, pequenos conflitos entre a maneira de conduzir do homem e a maneira de conduzir da mulher, não é? No fundo, são maneiras diferentes de estar. Não digo que as mulheres conduzam mal, que não, acho que não conduzem. Os homens também não conduzem mal, simplesmente cometem excessos e às vezes não se apercebem até que ponto se estão a exceder realmente. E as mulheres cometem excessos ao contrário. E muitas vezes isso dá conflitos. Eu ainda não referi, mas o Rui faz parte da Associação dos Cidadãos Automobilizados. Que tipo de luta é a vossa? É uma luta contra a guerra civil nas estradas portuguesas? Exatamente que iniciativas é que essa associação propõe? Bom, basicamente é uma associação para tentar ter paz. Quer dizer, é uma associação pró-vida, só que não temos tanto o apoio das igrejas porque é pró-vida dos vivos. E pronto. Mas é uma associação pró-vida. O problema é que, por exemplo, o que eu acho neste programa, que é um programa bastante bom, porque nos trouxe cá os dois, e tu não vais muito mal. Quer dizer, mas muito obrigado. Portanto, deste-me um homem preso que foi presidente do Benfica. Exatamente. Okay. Mas o problema aqui é que, por exemplo, um programa com humor
tenta aos poucos sensibilizar. Só que a quantidade destes programas, comparado com a quantidade de promoção da velocidade, porque aqueles sketches foram paródia, mas a verdade é que todos os dias vemos anúncio aos carros a fazerem aquilo. A dar a sugestão que se eu der 5.000 contos por aquele carro, terei uma namorada loura. Ora, mais vale gastar o dinheiro em prostitutas. Quer dizer, mas sou eu a pensar. Se calhar estou errado. Quer dizer, força. Mas o problema aqui é mais ou menos este. Nós somos sempre derrotados diariamente. Quer dizer, não desistimos, vamos bem dispostos, mas sabemos que a maior parte destes rapazes, como o rapaz de há bocado, o Street Racer, eles passam para o nosso lado quando isso acontece a eles. E, portanto, a nossa causa não é muito atraente porque é chato. Quer dizer, mas vamos insistindo. Quer dizer, portanto, o que é chato é isto. Eu faço, como os meus colegas automobilizados, alguma promoção, algum trabalho nas minhas horas livres. Quando não estou a promover o meu livro, quando não estou a dar aulas, quando não estou a tomar conta da minha família. E o problema é que acontece-me o mesmo que acontecia à minha mãe, quando ela sozinha levantava a mesa. Em vez das pessoas dizerem, esta pessoa está a fazer alguma coisa, vamos ajudá-la. Não. Já que vais para a cozinha, leva mais isto. E por isso há pessoas que vêm ter connosco e dizem, a vossa Associação dos Automobilizados devia fazer mais isto. E automobilidade significa o senhor gosta do que nós fazemos, então automobilize-se. Uma vez um senhor telefonou de Braga a dizer, como é que vocês fazem uma coisa aqui? Como é que se pode fazer uma coisa em Braga? E nós dissemos, o senhor queria. Portanto, é uma coisa, quer dizer, nós vamos devagarinho, a ideia básica é esta. Eu acho muito a piada ao tuning, porque qualquer forma, o carro é um dos mais maravilhosos instrumentos, um dos mais maravilhosos elementos de mobília, no sentido mesmo literal da palavra mobília, porque é móvel, do nosso cotidiano. É uma invenção maravilhosa do século XX. E o que acontece é que as pessoas não percebem que durante 50.000 anos, ou 5.000 anos de história humana, como quiserem contar, as pessoas de Lisboa a Sintra levavam exatamente o mesmo tempo. Só no século XX é que esse tempo foi reduzido para quase zero. Eu, por exemplo, quero que um avião... Eu não me apetece nada, que um avião ande a 40 a hora. Portanto, a questão é tudo relativo. Eu espero que um avião ande a 700 km a hora ou mais. E quando eu quero velocidade, ou vou para a cama com alguém, ou então vou até Nova Iorque de avião, porque, como sabes, eu tenho dinheiro. Tenho Alfa Romeo, tenho dinheiro. Muito bem. Uma salva de palmas para o Rui. Esta é a altura na Revolta dos Pastéis de Nata, quando começamos a aproximar-nos do fim, em que o nosso Bubu apresenta a sua tese sobre o tema, faz um balanço de tudo o que falámos até aqui. E o tema que o Bubu tratou esta semana é esse mesmo. O automóvel é a extensão da virilidade dos machos portugueses. Vamos ver o que ele pensa. Se alguém tinha dúvidas sobre se o carro representa uma afirmação da masculinidade, estas imagens esclarecem muita coisa. Carros adubados com esteroides, conduzidos por machos de boné e testosterona a saltar por todos os poros. E é aqui que a eterna pergunta do ovo ou da galinha tem que se colocar. Carros rápidos são sinónimo de masculinidade mais poderosa ou é precisamente por terem uma masculinidade menos potente que os homens compram carros rápidos e andam depressa? Hã? E um piloto de Fórmula 1, será que tem um pénis que nunca mais acaba ou é um pilinhas? Bom, para andar àquela velocidade, bolas, pelo menos, tem de ter. Os estudos não confirmam nem desmentem se o automóvel é ou não é a extensão do pénis masculino, o que é natural, tendo em conta que esses estudos são feitos por homens. E ficaria muito mal a um doutor estudioso desses assuntos concluir que existe uma relação direta entre a velocidade e o tamanho do pénis, caso esse doutor tivesse ele próprio um Renault Clio ou um Smart. Então, carro é que você tem? Tenho um Mini. Pá, amor de Deus, desapareça! Cumprimentos à parte, a verdade é que andam para aí muitos aceleras. E só se andarmos de fita métrica em riste a medir a anatomia dos condutores nos semáforos é que poderemos saber se os homens aceleram por tê-lo pequeno
tentando assim compensar alguma coisa com a velocidade, ou se aceleram por se sentirem entalados e oprimidos na roupa interior, servindo o acelerador de tubo de escape. Seja como for, e por muito sucesso que a velocidade se possa fazer com algumas mulheres, a verdade é que, mesmo passando uma vida toda a acelerar, acabamos todos assim. Ai, que estou todo arrepanhado! Muito bem, temos 1 minuto e meio para fechar isto, depois ficamos sem gasosa, 15 segundos para cada um. O que é que nós podemos fazer para convencer os portugueses, Elizabeth, que a velocidade mata? Eu acho que, acima de tudo, temos que apostar na educação e na formação, acima de tudo isso. Eu lembro como estava a preparar o meu exame de pesados, que as pessoas me chamaram a atenção que um dos aspectos importantes a ter em conta no exame era, acima de tudo, a passagem dos peões nas passadeiras. E se não me tivessem chamado a atenção, se calhar eu nem teria parado para pensar no assunto. Eu acho que passa muito pela formação, o ensinar as pessoas e o dar um bom exemplo. Formação, e nenhum de nós dá um educação, bom exemplo, esse é o problema. Rui, 15 segundos. A velocidade mata, o que é que nós fazemos? Escapamos? Não, eu acho que a solução talvez seja, antes que os portugueses se matem uns aos outros, matar um familiar ao calhas, a cada família portuguesa. Bom, chegámos ao fim. Chegámos ao fim da 4ª revolta dos pastéis de nata, com uma das ideias mais interessantes que já se ouviu na história da televisão portuguesa. Muito obrigado aos meus dois convidados, Rui Zinck e Elizabeth Jacinto. Comprem o livro do Rui, senão eu levo com o Oscar na cabeça lá fora. O tema da revolta na próxima semana é: será que os estrangeiros ainda pensam que nós portugueses somos feios, porcos e maus? Vamos ver isso. Vai ser aqui, em direto, à sexta-feira, como sempre, na 2. Podem ver-nos depois em repetição ao domingo às 9 da noite. Recordo apenas que para assistir ao programa só tem de ligar para o número 21 310 2300 e para enviar sketches, ideias, enfim, o que quiserem, vídeos, músicas sobre Portugal, temos um e-mail disponível que é pasteisdenatatudoJunto@rtp.pt, ou então visitem o nosso blog e deixem os vossos comentários em www.revoltadospasteisdenata.blogspot.com. Foi um prazer estar convosco. A revolta está na rua. Obrigado a todos por se terem juntado à revolta. Obrigado. Até para a semana.